Olá galera, vamos nessa segunda videoaula aqui sobre cálculo, limite de funções e continuidade de funções. Eu gostaria de mostrar para vocês, ainda trabalhando na ideia intuitiva, ainda a gente não está entrando nas contas algébricas não. Então eu quero mostrar para vocês essas ideias, mostradas aqui em gráficos. Então vamos discutir aqui dois exemplos gráficos aqui. O primeiro gráfico aqui da figura 8 é o gráfico da função f de x igual a x ao quadrado, definida para todo número real x, tá bom? Tudo x real. O domínio dela, o conjunto mais amplo que possa ser o domínio dessa função, são os reais, não tem empecilho nenhum. Já essa figura aqui, 9, que é o gráfico da função g de x, que é x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1, a gente tem um problema aqui, a não ser que a gente defina mais uma sentença para essa função e dê nessa segunda sentença um valor que seja imagem do 1, a princípio essa função aqui, 1 está fora do domínio dela, porque ela não está definida para 1, tá bom? Então o conjunto mais amplo que poderia ser domínio de uma função com essa lei de formação seria todos os reais menos o elemento 1 aí, menos o 1 real. Então vamos lá, se a gente olhar para esse desenho aqui, a gente nota que é o seguinte: tanto pela direita quanto pela esquerda, se lembrar daquela animaçãozinha que eu fiz, se eu aproximar eu quero aqui o limite quando o x tende a 2, tá? Então se eu fizer o x se aproximar de 2 aqui, os valores, as imagens vão se aproximando do 4, tanto pela direita quanto pela esquerda. Então eu falo que o limite dessa função, olhando pelo gráfico, que o limite dessa função é 4, tá bom? Só olhando pelo gráfico, tá? Então se eu pensar que o x vindo da esquerda para a direita se aproximando do 2, é como se alguém pegar a primeira videoaula lá, vai ser como eu tivesse um pontinho percorrendo a parábola aqui e se aproximando desse ponto. O que está acontecendo com esse ponto que está se aproximando desse fixo aqui? Os valores y de cada pontinho desse está se aproximando do número 4 ali no y. E mesma coisa, se eu pensar na função aqui, no x tendendo a 2 pela direita, que seria por valores maiores aqui, vindo da direita para a esquerda e chegando perto do 2, eu teria pontos sobre a parábola descendo e vindo de encontro a esse ponto fixo aqui, que tem coordenada y igual a 4, tá? Então o limite dessa função, f de x igual a x ao quadrado, quando o x tende a 2 é igual a 4, tá? A segunda, quando o x tende a 1. Aqui eu quero estudar o limite quando o x tende a 1. Então, tanto pela esquerda como pela direita, vou ser mais breve aqui, as imagens dos pontos que percorre essa reta, quando eu faço aproximar do 1, tanto pela esquerda quanto pela direita, vão se aproximar do 2, tá? O 1 não está no domínio da minha função g, tá? Mas a gente pode estudar, a gente pode fazer o estudo limite para ver qual que é o comportamento da função em valores próximos de 1, valores x que se aproximam do 1. O que acontece com a função, tá? Vocês notem que aqui, ó, esse pontinho aqui ele está vazado, está aberto, significa que esse ponto não pertence ao gráfico da função. Aqui tem um sal, tá? Depois nós vamos discutir isso em descontinuidade. Essa função na verdade ela é descontínua, mas apesar do 1 não estar no domínio e ter essa descontinuidade, o limite dessa função é 2, tá bom? Limite de g de x quando o x tende a 1 é igual a 2. Por quê? Se eu fizer tanto pela direita quanto pela esquerda aproximar os valores de x a 1, sei lá, pega pela esquerda 0,9, 0,99, 0,999, pela direita 1,1, 1,01, 1,001 e assim por diante, as imagens de cada pontinho desse que eu estou aproximando vai se aproximar aqui do 2, tá joia? Agora, para mostrar isso com tabela, então o limite dessa figura 9, da função representada na figura 9, quando o x tende a 1 é igual a 2.
Então aqui no texto tem um pouquinho dessa explicação. É em símbolos, né? Então isso aqui é o símbolo para escrever o limite. Aí quando a gente vai calcular mesmo, a gente coloca a lei de formação. No caso aqui f de x, a gente coloca a lei de formação aqui no lugar para calcular, tá bom? Mas isso vai para depois. Mas esse aqui é o símbolo para escrever o limite, ó. LM, a função aqui, um índice aqui embaixo, às vezes pode ficar um pouco mais aqui na lateral, tá? Mas é um índice ali embaixo, tá? Falando o x está tendendo a que ponto? Eu estou estudando em torno de que ponto x. E uma coisa que tem que ficar clara: o estudo da função não é, eu não quero saber a imagem do ponto. Tá? Quando eu jogo o valor tal na função, qual que é o valor? Eu não quero saber mais do ponto. Eu quero saber o comportamento da função em torno daquele ponto x, né? Então, na verdade, por isso que não há necessidade do x, né, de um determinado valor x ao qual estamos estudando o limite, que ele pertença ao domínio, tá bom? Ele tem que ser ponto de acumulação, já basta, né? Ponto de acumulação não precisa nem pertencer ao conjunto. Aí aqui eu fiz uma tabelinha só para vocês verem. Nota que a ideia aqui faltou um pouquinho aqui mais de habilidade, mas a ideia aqui é o seguinte: nota que na primeira função f de x, que é a x ao quadrado, tá? Nota que eu fiz aqui. Eu estou fazendo 1,9 a imagem do 1,9, 1,99 a imagem do 1,99, 1,999 e a sua respectiva imagem. Estou fazendo isso ao contrário também, só que aqui, até a terceira linha aqui, vocês pensam descendo. Agora nessa parte de baixo aqui em vermelho, vocês pensam subindo os pontos. É essa aproximação. O 2 vai estar aqui nesse meio aqui, entre 1,999 e 2,001. E se vocês perceberem, os valores estão se aproximando de quem? Do número 4, lá no eixo Y aqui da imagem. Tá vendo? Então se eu acrescentar mais um 9 aqui, fazer 1,9999, esse aqui vai chegar mais perto do 4, tá? Então essa ideia intuitiva de imaginar o que acontece quando a gente joga valores é importantíssimo também. Já na segunda função g de x, que era aquela x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1, né? Vamos voltar aqui para ver a lei de formação. Ela, na verdade, se eu simplificar aqui usando os produtos notáveis, né? X ao quadrado menos 1 é a mesma coisa que x menos 1 vezes x mais 1, né? Aplicar aqui isso aqui é a diferença entre dois quadrados, né? Então pode virar o produto de x menos 1 por x mais 1. E aí eu posso simplificar, vai sobrar aqui para mim x mais 1, que é uma reta. Por isso que o gráfico é uma reta, tá? Que eu posso fazer simplificações ali e aquela função vai virar uma restrição da função afim, né? Por que é uma restrição? Porque eu vou estar tirando um do domínio dela. E aqui, o que acontece? Pensando em x mais 1 para facilitar, a mesma ideia dessa tabela da esquerda eu vou fazer nessa direita. Eu vou pegar o 0,9 e jogar na função. Sua imagem 1,9. Vou fazer assim com todos. A ideia aqui da tabela é olhar entre o terceiro e o quarto, entre a terceira e a quarta linha aqui de valores, né? Excluindo essa linha x e g de x aqui, conta as substituições. Entre a terceira e a quarta linha, na verdade é que eu estou imaginando o que está acontecendo. Eu estou fazendo da primeira para a terceira aqui, eu estou fazendo meus números se aproximarem do 1. E na ordem contrária aqui, da sexta para a quarta, eu estou fazendo meus números se aproximarem de 1 também, só que pela direita, por valores mais altos, né, maiores. O que está acontecendo no meio aqui, entre essas duas, entre a terceira e a quarta linha aqui? O meu número 1 está exprimido aqui. E eu posso imaginar que vou chegar cada vez mais perto. O que vai acontecer com as imagens aqui? Essa aqui vai crescendo, 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 se aproximando cada vez mais de 2, né? Essa, conforme aumenta aqui, se aproximando do 1, mas nunca chegando no 1. Esses valores aqui, ó, vão se aproximando do 2, só que por valores menores do que 2. Mas se aproximando sempre. Agora, quando eu olho a ordem da sexta, quinta e quarta linha nessa sequência,
O que está acontecendo? Eu estou aproximando o meu x do 1 por valores maiores do que 1. O que está acontecendo com as imagens? 2,1, 2,01, chegou mais perto. A próxima linha, 2,001. O que acontece? Eu estou aproximando esses valores do 2. Nunca chega no 2, mas estou aproximando. Então o 2 está espremidinho aqui. Então o limite dessa função quando o x tende a 1, a gente pode ver pela tabela agora que é o número 2. Tá bom? Que aqui, conforme eu faço o x se aproximar de 1, tanto pela esquerda quanto pela direita, tanto por valores menores quanto por valores maiores, as imagens se aproximam do número 2. Então, essa é o que eu queria explicar para vocês, uma ideia intuitiva para estudar o limite de funções, tá? Usando a tabela e usando o gráfico lá, olhando para o gráfico e interpretando isso. Então até a próxima videoaula aí, galera.